Você já falou a palavra informations em inglês? Ou até mesmo advices? Se você já falou, calma, você não está sozinho. Esse é um erro muito comum de brasileiros, porque em português a gente fala informações, conselhos, móveis, bagagens, mas em inglês algumas dessas palavras não recebem S. E hoje eu vou te mostrar 5 delas, que normalmente os brasileiros colocam no plural errado o tempo todo. Hey there, eu sou o Renato e esse é o Destrava com Renato, o canal que simplifica o inglês e te dá confiança para usar o que você já sabe, no nível em que você está hoje. Aqui é inglês claro e direto, sem enrolação. E esse é mais um vídeo do quadro Erro que Trava. Hoje você vai aprender 5 palavras muito comuns, que parecem ter plural, mas que em inglês normalmente ficam sem o S. E mais importante, você vai aprender como usar essas palavras em frases simples, do jeito que realmente você precisa falar. Primeira palavra, information, informação. Em português a gente fala informações, por exemplo. Então o brasileiro pensa, então em inglês deve ser informations. Mas não. Em inglês normalmente é information, sem o S. Por exemplo, I need more information. This information is important. Percebe? Mesmo quando em português a gente fala informações, em inglês a palavra continua information. Não precisa colocar o S. Dá uma olhadinha aqui. Segunda palavra, advice, conselho. Em português a gente fala conselho ou conselhos. Mas em inglês, normalmente você diz somente advice, sem o S. Por exemplo, I need some advice. That's good advice. Se por um acaso você quiser falar um conselho, você pode dizer a piece of advice. Ou então, 2 pieces of advice, como se fossem 2 conselhos. Mas para simplificar, se você está começando, guarda isso. Não pode falar advices. Pronto. Ou seja, some advice. Ou então, good advice. Dá uma olhadinha aqui. She gave me good advices. Não. She gave me good advice. Terceira palavra. Homework. Lição de casa. Brasileiro muitas vezes fala I have many homeworks. Mas em inglês, homework, ele não vai para o plural desse jeito. Você fala, I have homework. Ou então, I have a lot of homework. Então, se você quiser dizer que tem muitas tarefas de escola, você pode dizer, I have a lot of homework. Não precisa falar homeworks. Dá uma olhadinha aqui. Quarta palavra, furniture, móveis, mobília. Em português a gente fala móvel, móveis, tem muitos móveis em casa, mas em inglês, furniture, normalmente ele fica sem o S. Então, por exemplo, aqui, ó. The furniture is beautiful. I bought some new furniture. Se você quiser contar, você também pode dizer a piece of furniture, como se fosse um móvel. Ou então, 2, 3 pieces of furniture, 2 móveis. Mas, de novo, no uso básico, não fale furnitures. Fale somente furniture, sem o S. Dá uma olhadinha aqui. Quinta e última palavra, luggage, como se fossem malas, ou também baggage. As duas, elas têm a ideia de bagagem. Em português a gente pode falar bagagens, malas, mas em inglês, luggage normalmente não recebe S. Dá uma olhadinha aqui na tela. My luggage is heavy. Minha bagagem está pesada. I have a lot of luggage. Estou com muita bagagem. Agora, se você quiser contar malas específicas, aí você pode usar, por exemplo, bags. Você pode usar a palavra suitcases, por exemplo. I have 2 bags.
I have 3 suitcases. Então, bagagem como ideia geral, luggage ou então baggage. Malas contadas, bags, suitcases. Dá uma olhadinha aqui. Agora vamos revisar. Informations, information. Advices, no. Advice. Homeworks, no. Homework. Furnitures, no. Furniture. Luggages, no. Luggage. Percebe o padrão? Em português, essas palavras, muitas vezes aparecem no plural, mas em inglês, elas funcionam como uma ideia geral. Então, não coloquem o S automaticamente. Esse tipo de erro, ele mostra uma coisa importante. Nem tudo que vai para o plural em português, ele vai para o plural em inglês. Por isso, cuidado com a tradução automática. Antes de colocar o S, pense. Essa palavra em inglês realmente funciona no plural? Agora comente aqui embaixo. Qual dessas palavras você já usou com S? Não precisa ter vergonha não. Todo brasileiro já fez isso. E escreve uma frase simples, usando uma dessas palavras do jeito certo. Sem Google, sem IA. Do jeito que você sabe. E não esquece de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho, para receber sempre as notificações aí. Tem muita coisa boa vindo por aí. I'll see you soon.